Olá, boa tarde. Meu nome é Maria e hoje eu vou dar uma aula de história e vamos falar sobre a história do Brasil, colônia e a sua linha do tempo. Vou começar com uma pequena introdução para vocês entenderem mais. Caros alunos, a maioria dos brasileiros não sabem ou não consegue dimensionar o marco temporal de maior duração da história do Brasil, o qual se deu em um período chamado de Brasil Colônia. Essa longa etapa da nossa trajetória foi marcada por inúmeros conflitos e turbulências de tentativas de revoltas e separações dos colonos contra a coroa portuguesa. Além dessa luta constante, podemos também abordar o processo de construção do Brasil pelos europeus, em especial os portugueses, os quais construíram inúmeras cidades e vilas ao longo do nosso litoral. O tema Brasil Colônia não é dito ao acaso, pois éramos de fato colônia Portugal. Ou seja, o nosso território era um país organizado e administrado para servir a uma nação estrangeira. Logo, toda a nossa atividade econômica foi orientada e direcionada aos interesses portugueses. E esse é um elemento importante. Podemos também abordar esse elemento importante, para entendermos posteriormente o porquê de tantas revoltas e insurreições, algumas sangrentas, durante este período. Temporalidade, progresso, conflitos, a longa duração do período colonial. Falando um pouco mais sobre nossa introdução. A longa duração do período colonial, o progresso da fundação de cidades e vilas por toda a costa, como Recife em 1537 e Salvador em 1549. Conflito entre colonos e a coroa, como a revolta de Beckman e o constante massacre das tribos indígenas. A exploração total dos territórios, tudo para Portugal, descaso com o bem-estar dos colonos. Toda e qualquer coisa que brotasse do solo e tivesse potencial econômico seria explorada. O objetivo dos portugueses era extrair o máximo de lucro por aqui, da forma mais barata possível, e enviá-lo para Portugal. Por mais que houvesse uma estrutura administrativa local, ela era voltada mais aos negócios e não à melhoria das condições de vida dos colonos e negros indígenas que aqui se instalavam. Só teremos uma faculdade em 1809, a de Medicina da Bahia. Vamos agora para o capítulo 1. Vamos falar sobre a descoberta. Em 1500, os navegadores portugueses chegaram em suas caravelas ao Brasil, pensando eles, de início, terem chegado às Índias. A princípio, essa era a sua intenção, pois quando saíram de Portugal, seu objetivo era chegar à Índia, já que era de lá e provavelmente uma variedade de especiarias, como pimentas, temperos, mirra, dentre outras, quais eram comercializadas na Europa. Entretanto, o que aconteceu foi uma reviravolta na história ao chegarem em nosso litoral. De imediato, eles tiveram um encontro amistoso com os nativos que aqui residiam e com estes realizaram a troca de algumas quinquilharias por comida.
Essa relação de amizade, perdurou por longos anos, podemos dizer que por todo o primeiro século de ocupação portuguesa, o século XVI. A relação dos colonos com os indígenas, baseada na cooperação, a qual se dava no empréstimo de mão de obra indígena, os quais cortavam e retiravam a madeira brasileira, o pau-brasil, que todos conhecem, né? E a trocavam com os portugueses por produtos e peças trazidas pelos europeus, já que para estes, o pau-brasil era uma madeira de grande valor. Basicamente, a extração do pau-brasil, junto com a coleta de frutos e raízes, foi a base da primeira atividade econômica dos primeiros 100 anos do Brasil. Os portugueses reativaram essas especiarias junto aos indígenas e as enviaram para o comércio de Portugal. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o capítulo 1. Bom, destino, navegação, comercial, chegar aqui por acaso. O destino dos navegadores portugueses na expedição liderada por Pedro Álvares Cabral era a Índia, no sul da Ásia. O foco da missão era estritamente comercial, de negócios, pois de lá os europeus importavam muitas especiarias. Logo, a chegada deles por aqui, de certa forma, foi por acidente. Já se sabia desse novo mundo, mas vir para cá não era o intuito de Cabral. Encontro amistoso com os nativos. Houve troca de peças e produtos dos navegadores por frutos nativos. Boa relação com os nativos e amigos. Atividade econômica. Com os indígenas que aceitavam a presença portuguesa, foram firmadas alianças de cooperação. A extração do pau-brasil, cuja madeira se extraía um líquido avermelhado, muito precioso, foi a base da atividade econômica no primeiro século XVI. Bom, gente, vamos agora para o capítulo 2, Capitanias Hereditárias. A primeira capital. Em 1549, é fundada a primeira capital do Brasil, a cidade de São Salvador. Junto com ela, persistem as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram grandes extensões de terras, cujas quais o rei de Portugal, Dom João III, cedeu aos donatários, nobres e grandes comerciantes da corte para que eles pudessem explorá-las. Esse sistema foi uma tentativa da coroa de implantar uma administração descentralizada de Portugal no Brasil. Os donatários detinham total poder sobre as terras, respondendo somente ao rei em Portugal. Bom, a função deles era de administrar, governar, defender, fortificar e fazer prosperar as suas capitanias. O primeiro rei implantou 14 capitanias, distribuídas em 15 lotes de terra. Era a função dos governantes fazer o empreendimento prosperar, né? E dar muito lucro, pois dali seriam extraídos impostos que deviam ser enviados à coroa portuguesa. Para alcançar esses objetivos, os donatários convenciam algumas pessoas a serem colonos em suas capitanias e, com o estímulo, eram dados a essas pessoas lotes de terra chamada de Seis Marias. As capitanias não deram muito certo.
Elas foram fundadas em 1534, mas rapidamente Portugal percebeu a necessidade de haver uma administração centralizada em sua colônia. Por isso, em 1549, é fundada a cidade de Salvador. A primeira capital foi fundada no intuito de servir como sede administrativa central do governo português aqui no Brasil. O seu primeiro governador foi Tomé de Souza, todo mundo já ouviu falar, né? Bom, não podemos dizer que foi o fim das capitanias, pois como a unidade territorial, elas permaneceram mais uma vez de se reportarem a Portugal. Elas passaram a prestar contas a um governante da Bahia. Duas capitanias merecem destaques, pois prosperaram. A de Pernambuco, devido ao progresso dos engenhos de açúcar, e a de São Vicente, atual estado de São Paulo, devido ao tráfico de indígenas escravizados. Vamos falar um pouquinho do capítulo 2, tá, gente?